Bom dia, professor Alex. Tudo bom com o senhor? Tudo bem? Fala. Então, na entrevista de hoje, eu gostaria de começar pedindo qual a sua formação, qual a sua graduação, questão de pós-graduações que o senhor tem. Minha formação é boa parte aqui na USP mesmo. Eu fiz física na década de 90, depois eu fiz doutorado direto, né, aqui no IAG, né, porque o IAG era lá na Barra Funda. Eu acho que eu fui um dos últimos a defender a tese lá na Barra Funda, sabe? Na Água Funda, na verdade, né? Fui um dos últimos a defender a tese lá na Água Funda. E depois eu me mudei para os Estados Unidos, eu fiquei 4 anos lá, trabalhando numa universidade pequena chamada Universidade de Toledo. Eu fui lá para trabalhar especificamente como pesquisador, que é professor ali, né? O professor John Bjorkman. E depois eu voltei, acho que era 2005. Em 2005 eu comecei uma bolsa de pós-doc aqui da FAPESP, mas já na USP de volta, né? E daí em 2009 eu fiz concurso aqui, passei e estou aqui desde então como docente. Então, quase toda a formação é na USP mesmo, mas com alguns estágios no exterior, né? Alguns mais longos, outros mais curtos. Esse mais longo foi de 4 anos nos Estados Unidos, mas tive também alguns estágios em outros países, né? E com que o senhor trabalha em questão de pós-graduação atualmente também, tanto com ensino e divulgação científica não, me perdoe, com questão de iniciação científica, sua linha de pesquisa de maneira geral? A parte de ensino, desde que eu entrei na USP, está focada mais na parte da graduação, né? Eu sou muito entusiasmado com a graduação aqui da USP, em astronomia. Atualmente eu sou coordenador do curso, né? Então eu gosto muito de trabalhar com os alunos e trabalhar em prol da graduação. E desde que eu entrei aqui, eu só praticamente dei aula na graduação mesmo, vários cursos diferentes. Atualmente eu tenho dado 3 cursos. Eu tenho dado métodos numéricos, que é um curso obrigatório para o 3º ano. Eu dou um curso optativo que chama Métodos Computacionais, em que a gente bota a mão na massa aí para aprender a trabalhar com clusters de alta performance, clusters de computador, né? Códigos paralelizados, GPUs e coisas assim. E eu dou um curso também que é um curso que eu gosto muito, que é o curso de Introdução à Astronomia, que para os alunos os ingressantes, né? Logo no primeiro semestre. Chama Astronomia, uma visão geral 1. Então essa é a parte da docência. A parte da pesquisa, eu tenho trabalhado com estrelas. Eu sou um astrofísico estelar, né? Eu trabalho com estrelas de alta massa, chamadas estrelas BE, né? Que são estrelas que elas têm massas muito maiores que a do Sol, entre 3 e 20 vezes a massa do Sol. As mais massivas chegam a ter 20 vezes a massa do Sol. Mas elas têm uma característica muito interessante, que você não encontra em nenhum outro tipo de estrela que a gente conhece, pelo menos, né? Que elas giram muito, muito, muito rápido. Elas giram tão rápido que elas vão ficando, em vez de ela ter uma forma esférica, né? A gente sempre imagina uma estrela como uma estrutura esférica, né? A gente vê uma foto do Sol, uma bola de gás, né? Tanto que algumas definições aí de livros, textos para crianças falam assim, olha, as estrelas são bolas de gás, né? Daí todo mundo pensa em bola, coisa esférica, né? Só que nossas estrelas não são bolas de gás no sentido esférico, né? Porque elas são muito achatadas, elas ficam realmente num formato que tecnicamente chama de formato oblato, né? Como se você pegasse uma bola aí de praia, sabe aquelas bolonas que você brinca na praia, e sentasse em cima, né? Ela fica com aquele formato meio achatado que lembra um pouco a estrela média. Então elas são muito interessantes porque dá para trabalhar com elas sobre vários pontos de vista, né? Primeiro que elas formam um disco em torno delas, isso é muito interessante, ninguém sabe muito bem como isso acontece, mas elas, muito provavelmente associado com a rotação, existe um processo de perda de massa. E então elas vão girando muito rápido, elas começam a perder massa, elas evaporam, se você quiser pensar dessa forma, né? Elas começam a perder massa e essa massa vai se expandindo, formando estruturas enormes do tamanho do nosso sistema solar. Só que são estruturas gasosas, muito quentes, com temperaturas de 20.000 Kelvin, né? 20.000 graus aproximadamente. E essas estruturas a gente consegue observar aqui na Terra.
através de espectroscopia, colorimetria e outras técnicas. Então, o nosso grupo aqui na USP, a gente estuda essas estrelas de vários pontos de vista. A sua estrutura, a sua alta rotação, o processo de formação do disco, e uma vez que esse disco se formou, como é que ele é estruturado, quais suas propriedades. A gente faz teoria, a gente observa também. Então, é um grupo multidisciplinar que, digamos assim, ataca esse problema das estrelas B de várias formas diferentes. Agora, você conversando um pouco das estrelas BE, me surgiu uma dúvida. Porventura, elas têm a mesma evolução que uma estrela de alta massa, que talvez no fim da vida delas virá se tornar um buraco negro, ou elas têm uma evolução diferente? Elas têm uma evolução diferente. E a pergunta é muito interessante, porque quando a gente, ao longo do século XIX, século XX, perdão, ao longo do século XX foi formado toda uma teoria muito avançada e muito bem estruturada de estrutura e evolução das estrelas. Pode-se dizer que uma das grandes vitórias da ciência, da ciência como uma criação da mente humana, coletiva, gerações de cientistas, uma dessas grandes vitórias foi justamente conseguir explicar o processo de nascimento, evolução, morte de uma estrela. Você mencionou aí buraco negro, que é o resultado de uma explosão de uma estrela de alta massa, uma explosão como uma supernova. Então, vários aspectos fascinantes foram sendo descobertos de como essas estrelas evoluem. Estrelas de baixa massa evoluem de um jeito, de uma massa mais intermediária evolui de outra forma, de alta massa, uma altíssima massa evolui de outra forma ainda. Então, quando a gente chega no final do século passado, 20 anos atrás, os ingredientes estavam, digamos assim, na mesa. Só que recentemente a gente começou a perceber que faltavam alguns ingredientes que são muito essenciais. E dois desses ingredientes mais importantes, eles são essenciais para entender estrela real. Quais são os ingredientes que estavam faltando, que agora a gente está começando a colocar aí na teoria, digamos assim? Um deles é a alta rotação, que eu já mencionei. Então você perguntou, elas evoluem igual? Não, porque a alta rotação faz com que elas tenham estruturas internas completamente diferentes. E como elas têm estruturas internas completamente diferentes, elas vão evoluir de uma forma diferente. E você consegue ver uma marca dessa evolução diferente nessas estrelas quando você faz análise espectroscópica, por exemplo. Quando você vai lá medir a abundância dos elementos químicos na superfície da estrela, você compara com uma estrela de baixa rotação ou uma estrela em alta rotação, eles são diferentes. E aí o pessoal fala, puxa, o que está acontecendo? Por que isso está acontecendo? E hoje a gente entende que isso tem a ver com processos internos acontecendo na estrela. Então, um dos ingredientes é essa alta rotação, que eu já mencionei. O outro ingrediente que é fascinante é binaridade. Então, a gente pode se perguntar, estrelas BE são estrelas em altíssima rotação. A gente não tinha essa rotação veio, Foi lá que deu um empurrão nela, assim, como se fosse um peão, ela começou a girar rapidamente, dessa forma tão intensa. E essa pergunta tem sido feita há muito tempo, e hoje, aparentemente, a resposta mais aceita pela comunidade, e a gente, aqui no Grupo do Brasil, a gente tem colaborado de forma importante para isso, mas a resposta mais importante, a resposta mais aceita é que essas estrelas, as estrelas BE, elas são fruto de uma interação binária interior. Então você tem uma estrela massiva, outras estrelas massivas, elas giram em torno da outra, uma afeta a outra de tal forma que no final você vai ter uma estrela BE, uma delas acaba se transformando numa estrela BE, ela vai acelerando, a sua taxa de rotação vai acelerando, ela se transforma numa estrela BE. Então, pode ser que no final da história, quando a gente souber a história completa, a ciência nos contar a história completa, é possível que 100% das estrelas BE sejam fruto de uma interação binária com uma outra estrela no passado. E essa outra estrela provavelmente já explodiu como uma supernova. Então a gente olha para a estrela BE e a gente não enxerga. A gente só vê uma estrela BE. Mas hoje a gente está começando a perceber esse resto dessa explosão. Às vezes já está lá, já são conhecidos estrelas BE como estrelas de nêutrons, por exemplo.
Outras estrelas BE são conhecidas com objetos que são provavelmente anteriores a essa explosão da supernova, né? Então, é um processo, é uma área bem interessante, que envolve vários aspectos da astronomia, aí, todos bem complicados e muitos que a gente não entende muito bem ainda. Então, é um processo bem, é uma área bem ativa, digamos, né? Tem muita coisa nova acontecendo. Aproveitando que você falou um pouco da espectrometria, eu queria engatar uma pergunta de como é a sua metodologia de trabalho, como é o seu trabalho, porque muitos têm o estereótipo da gente, astrônomo, em cima da montanha com um telescópio observando a noite inteira, o que não é bem assim, né? Exato. Não, eu acho que assim, a gente pode pensar na tarefa do astrônomo, talvez a gente pudesse colocar em 3 grandes caixinhas, independente de onde você está. Que área que você está, galáxias, universo, né? Existem os astrônomos, astrofísicos, astrônomos que são mais teóricos, né? Eles estão lá desenvolvendo teorias, eles estão pegando a física como nós a conhecemos, física de partícula, mecânica quântica, mecânica clássica, relatividade, termodinâmica, né? E pegando todos esses ingredientes da física e colocando esse conhecimento para explicar os sistemas astrofísicos, estrelas, no meu caso, galáxias, o cosmo, cosmologia, buracos negros, né? Esses são os teóricos. Do outro lado, oposto, tem os astrônomos observacionais, que é aquele estereótipo que você falou, o cara lá na montanha, que está ficando cada vez menos frequente, porque muitas vezes os telescópios hoje em dia já são robóticos, né? Eles observam sozinhos, né? Então você manda simplesmente, eu quero o espectro da estrela tal, e em 15 minutos você tem de volta esse espectro reduzido, já é impressionante. Mas assim, tem muitas pessoas que atuam muito fortemente na área de observação, e não só na área de observação, na área de construção de instrumentos também, né? Então, essa área observacional da astronomia é muito, muito, muito importante. E tem pessoas que estão fazendo o meio do campo, né? São pessoas que tentam conversar com essas duas comunidades, assim, fazer uma ponte entre as duas. Por exemplo, uma comunidade dos teóricos propõe um modelo, uma teoria. Os observadores propõem umas observações e fazem as observações. Tem que ter alguma pessoa que faz o meio do campo. Como é que eu vou comparar uma coisa com a outra? Usar as observações para verificar as teorias, por exemplo, né? E você perguntou, então, qual é a minha linha de ação? Principalmente nesse meio de campo. A gente tem modelos que a gente chama de modelos de transporte radiativo, em que a gente tenta pegar as teorias que a gente conhece hoje, das estrelas BE, e fazer esses modelos avançados, numéricos, matemáticos, né, para produzir simulações matemáticas que possam ser comparadas com as observações. E no final do dia a gente quer responder, por exemplo, esse modelo aqui, que está na minha cabeça, um modelo é uma abstração matemática dentro do cérebro de um astrônomo, certo? Esse modelo aqui, ele tem alguma relação com a realidade? Né? As estrelas são assim como eu imagino que elas são mesmo, por exemplo? A gente só pode responder essa pergunta comparando isso com as observações. Então, esse meio do campo é importante, né? Muitos astrônomos, é claro, trabalham com tentando conversar com esses dois extremos, observação versus teoria. E essa é basicamente a atuação do nosso grupo aqui de pesquisa na USP. Aproveitando que você já comentou das simulações, as simulações você faz aqui no cluster do IAG, certo? É isso. Gostaria que você comentasse um pouco mais dele, já que você foi o professor que idealizou o projeto e desenvolveu ele. Assim, a gente, para que essas comparações aconteçam, a gente tem que ter a teoria também. Então a gente também faz a teoria no grupo, né? Tem muita gente trabalhando com a teoria. E essas simulações, o que é uma simulação? Uma simulação é isso, você pega um conjunto de ideias, né, que você tem, por exemplo, vamos supor, eu tenho uma estrela no centro e eu quero simular um disco. Né? Como é que eu vou simular um disco? Tem várias técnicas, mas eu vou imaginar, eu vou pegar aquele fluido que é o disco, que está em torno da estrela, eu vou discretizar esse fluido em pequenas partículazinhas, né? E vou acompanhar a trajetória dessas partículazinhas sobre
considerando as forças envolvidas e coisas assim. Né? Então você pega lá 100 mil, 200, 300 mil partículas em volta da estrela e você estuda a dinâmica do fluido em torno dessa estrela. Né? Tem uma técnica específica para isso que chama Smoothed Particle Hydrodynamics, né? Que é hidrodinâmica de partículas suavizadas. Esse é um exemplo. Eu estou mencionando isso por quê? Porque você pega uma simulação SPH, né? Smooth Particle Hydrodynamics, a gente usa o acrônimo SPH. A gente pega uma simulação dessa para simular, por exemplo, como que um disco de uma estrela é estruturado, ele vai levar 4, 5, 6 meses no supercomputador. Porque é uma simulação que você tem que ir acompanhando o tempo, cada meia hora, 1 hora, e você tem que acompanhar isso por anos, a evolução, décadas, às vezes. Né? Então, são simulações que têm um custo computacional muito alto. Seria impossível fazer isso no papel e na caneta. No seu computador pessoal. No computador pessoal é completamente impossível e você precisa de ter acesso, portanto, a computadores de grande porte, milhares de vezes mais rápido que esse computador aqui, né? Para que essas contas não levem um tempo proibitivo, né? Você tem que terminar os projetos. Antes da sua tese de mestrado e doutorado. Os alunos têm que terminar seus TGs, seus trabalhos de graduação, mestrado, doutorado, publicar artigos, né? A ciência tem que acontecer. Então a ciência hoje em dia anda muito de mãos dadas com a evolução da computação, e computadores de alta performance, de alto desempenho, eles são essenciais para a gente. E é por isso que eu tenho trabalhado desde 2010, logo depois que eu entrei aqui na USP, eu já comecei a trabalhar com isso, nesse laboratório de ácido informático, que agora vai ser o CPD do IAG, que é uma instituição, um CPD para todo o instituto. E lá a gente tem máquinas de grande porte. Estamos comprando uma nova agora, vai chegar em janeiro, uma máquina bem grande, e fizemos um pedido para a FAPESP de uma máquina ainda maior, muito maior que essa que está chegando em janeiro, e para manter, né, a nossa capacidade de produzir conhecimento, né, porque é disso que se trata. Né? Aqui, a universidade é um lugar escolhido pela sociedade, né, financiado pela sociedade para a produção de conhecimento científico. É um dos lugares, né? Tem outros centros de pesquisa, também conhecimento científico é produzido também das indústrias, né? Mas em astronomia é nas universidades que ele vai acontecer. Então, esse é o nosso objetivo. Então, esses investimentos são extremamente importantes para que a gente consiga produzir conhecimento. E é lógico que esses computadores não são usados apenas por mim e por meus alunos, né? São usados por vários docentes do nosso departamento, de outros departamentos também, para pesquisas mais variadas que você pode imaginar, desde buracos negros, galáxias, interações de galáxias, campos magnéticos, e uma lista enorme. Bom, aproveitando que você citou essa questão de investimento, a gente veja constantemente na mídia os cortes que a ciência vem sofrendo. O que você acha desses cortes? Porventura esses cortes já chegaram ali a afetar diretamente, indiretamente? Eu acho que não podemos usar palavras muito suaves para descrever aquilo que é uma grande tragédia, né? Então, nesses últimos anos no Brasil, a gente viveu uma grande tragédia, um colapso mesmo do sistema público de investimento em ciência, e nós vamos colher os resultados muito difíceis, né, os frutos muito difíceis desta tragédia nos próximos anos ainda. Mesmo que a situação se normalizasse agora, magicamente, a gente ainda sofreria as consequências, porque já tivemos um monte de linhas de pesquisas que foram interrompidas, várias pessoas, por falta de opções, mudaram a sua área de atuação, deixaram de atuar como cientistas, muitas pessoas abandonaram o país, foram fazer ciência fora, né? Então é uma grande tragédia, a gente não pode minimizar isso, a gente tem que falar claramente o que aconteceu. E sim, a gente tem, isso afeta a gente aqui na USP, com certeza. A USP tem um aspecto privilegiado, que nós temos aqui a FAPESP, que é uma fundação estadual que manteve o investimento, né? Porque ela não tem nenhuma relação com o âmbito federal, então ela conseguiu manter o investimento. Então aqui no estado de São Paulo a situação foi difícil, mas não foi tão trágica, digamos assim, como aconteceu no resto do país.
né? Então a gente está vivendo momentos muito difíceis em que a ciência ela não é apenas está deixando de ser financiada e apoiada pelo governo, mas ela existem atitudes do governo, ações do governo deliberadamente contra a ciência, declarações anticientíficas, né, acontecendo aí a todo momento na mídia. Então é um momento preocupante em que a gente tem que passar para a sociedade essa informação, a ideia, né, de que qualquer sociedade moderna, qualquer país desenvolvido, somente acontece depois de um maciço investimento em ciência por parte do governo, por parte das instituições. Então a gente não pode esperar em desenvolvimento do Brasil, por exemplo, sem investimento em ciência. Essa parte que você comentou de falar para a sociedade que a gente precisa de investimento na ciência é bem bacana, porque entra naquela um estereótipo que grande parte da população tem de o porquê investir em astronomia é importante quando existem pessoas pobres passando fome. Mas a gente pode colher os frutos disso, que nem a gente está realizando essa entrevista com uma câmera no solar que foi possibilitada graças à exploração espacial. E acho que eu gostaria de citar também a questão da cientista, eu não sei pronunciar o nome dela correto, Marie Curie. Marie Curie. Isso, que quando ela fez uma citação falando que quando ela trabalhava, ela tinha que trabalhar pelo amor à ciência, a ciência em si só, e não, eu posso utilizar a ciência para isso, aquilo, porque naquele tempo ela estava trabalhando com rádio, e ela nem imaginava que futuramente o rádio poderia ser utilizado para fins hospitalares, para fins de realização de exames de imagem, como a gente atualmente é utilizado em amplo espectro. Acho que isso é um ponto bem importante para a gente mostrar o porquê investir nas diversas áreas da ciência acaba retomando frutos para diversos ramos, mesmo a gente às vezes nem idealizando aquele objetivo, certo? Olha, você pode... Existem várias ironias, né? Às vezes a gente vê pessoas falando contra a ciência, mas elas estão usando um Skype, ou Skype não, um Zoom, usando um computador, usando um celular, usando a internet, né? Internet que provavelmente usa uma estrutura espacial, ou seja, essa informação está acontecendo aí, passando pelos satélites em volta da Terra. Então existe todo um aparato científico que torna a vida das pessoas hoje em dia profundamente melhor. Que seria da vida de hoje sem a internet? Como teria sido ter passado pela pandemia sem a possibilidade de você fazer uma telecom com as pessoas, com as suas famílias, por exemplo, com seus colegas de trabalho? Já pensou nisso? Imagina um lockdown mundial sem internet, sem telefone, como já aconteceu no passado. Então, a gente, hoje, nós vivemos numa sociedade científica, né? Em que nós temos, colhemos o fruto de um investimento em si que foi feito em ciência nas gerações anteriores. Se a gente quiser que isso continue acontecendo e que a ciência, por exemplo, seja a grande protagonista no aspecto ambiental, por exemplo, da sustentabilidade do planeta, novas formas de energia, né? Novas formas de vocês organizar cidades, por exemplo, transporte. A ciência é a grande protagonista disso. Qualquer país desenvolvido hoje, pega qualquer estatística que você quiser, de qualquer país que está aí nos topos do desenvolvimento humano. Todos esses países têm uma longa e frutífera história de envolvimento em ciência, e não apenas a ciência aplicada. Pesquisa de materiais, que tudo é super importante, ciência aplicada é super importante, mas também ciência básica, matemática, física, astronomia, química, biologia, né? Países bem sucedidos hoje em dia são aqueles que estão colhendo os desenvolvimentos que fizeram em ciência no passado, formando um grupo de cidadãos capazes de operar a máquina científica para produzir conhecimento e riqueza para o seu próprio país. Hoje, o Brasil vive uma grande tragédia porque alunos brilhantes, mentes brilhantes, que passam pelo nosso sistema de educação que custa muito caro, quanto custa um aluno formado na USP? Um astrônomo, um físico, um biólogo, um químico, quanto custa?
por falta de oportunidade de investimento, em vez de eles estacionarem aqui no Brasil, produzir ciência, conhecimento e riqueza para o seu próprio país, eles, por falta de oportunidade, eles vão trabalhar lá fora. Então, países ricos, que já têm uma estrutura científica bem desenvolvida, eles herdam nossos melhores cérebros, de graça. Eles não fizeram nada. Então, nós sempre pegamos. Pensa nisso. Eles não fizeram nada para esses países. Eu já li a respeito dos Estados Unidos que eles não investem tanto em educação, em formação, graduação, porque eles esperam que os outros países formem, pós-graduem as pessoas, eles investem em fornecer emprego para eles. Exato. Então, o Brasil está perdendo uma geração. Sabe, o tamanho da nossa tragédia dos últimos anos que a gente viveu, dos últimos 4 anos, é isso. Nós estamos perdendo maciçamente uma geração de cérebros brilhantes que poderiam estar aqui produzindo ciência, conhecimento, cultura, desenvolvimento, dinheiro, né? PIB, aumentar o nosso PIB, né? Com ciência e tecnologia. E a gente está perdendo essas pessoas. E aproveitando essa linha, que conselhos você daria para um jovem que pretende seguir a carreira de astronomia, que talvez quer entrar para o curso de astronomia? Eu sou muito otimista nessa geração, principalmente para essa geração de agora. O Brasil hoje, eu estou falando especificamente de astronomia, investe, apesar dos tropeços e das dificuldades, e principalmente graças à FAPESP, né, ele tem investido de uma forma muito importante em projetos muito, muito inovadores. Então hoje, por exemplo, o Brasil é parte de um dos maiores consórcios mundiais para a construção daquele que vai ser um dos grandes, maiores telescópios da próxima geração. Tem 3 telescópios gigantes sendo planejados pela humanidade, né? Tem um telescópio que é mais europeu, né? Que é o Extremely Large Telescope, telescópio extremamente grande, um nome meio sem graça, né? Tem um consórcio internacional que é o GNT, que é o Grande Telescópio de Magalhães. E o Brasil faz parte desse consórcio. E não só pagando ali as parcelas desse consórcio, mas colaborando com pessoal qualificado, colaborando na construção de instrumentos e várias outras questões. Então, esse telescópio vai levar uns 8 anos para estar em operação, talvez, para 2030, um pouquinho antes, 2028, talvez. Então, 6, 7, 8 anos, não se sabe muito bem, né, porque é um projeto tão gigante que é difícil de prever exatamente quando ele vai estar pronto. Mas quem serão os usuários desse telescópio? Esse telescópio talvez traga respostas fundamentais. Por exemplo, talvez esse telescópio, que o Brasil está investindo agora, ele possa responder se há vida fora do sistema solar. Olha que interessante. Imagina, daqui a uns anos, a gente abrir o jornal e falar, olha, evidências sólidas de vida extraterrestre foram finalmente encontradas pelo telescópio tal, a equipe de brasileiros participou. Imagina que incrível. Então, o que eu falo para esses meninos é isso. Estamos vivendo a era de ouro da astronomia, em que a gente abriu os nossos horizontes de observação de um jeito que nunca aconteceu antes. Grandes, enormes telescópios, novas tecnologias, interferometria, por exemplo, que permitiu a imagem do buraco negro, né, pela interferometria no rádio, né, aquela imagem do buraco negro no centro da galáxia e uma galáxia próxima também, que ganhou o mundo, né? Aquelas imagens, elas se deram por evolução da tecnologia, né? Telescópios robóticos, né? Olha que incrível, né? Eu tenho um colaborador que eu mando uma mensagem para ele, olha, preciso do espectro, sei lá, em 20 minutos a gente tem o espectro pronto. É uma loucura, né? Um robô observando para você, né? E então, estamos vivendo a era de ouro da astronomia, em que a gente, nos próximos anos, talvez consiga responder algumas das questões mais fundamentais que o ser humano tem proposto desde muito tempo, na verdade. Então, o que eu falaria para eles se o seu sonho é ser astrônomo, eu não consigo imaginar nenhuma hora melhor da humanidade para você ser um astrônomo do que agora. É simplesmente um momento incrível que nós estamos vivendo e só vai melhorar, eu acho,
com o tempo. Aproveitando nessa questão, você poderia comentar para o pessoal que estará assistindo como é que é o curso de astronomia aqui na USP, questão de grade, pesquisa, ensino, extensão? O curso é muito parecido com o curso de física, porque um astrônomo é um físico, tá? Então, para fazer o curso, tem que gostar tanto aí, é bom gostar um pouco de matemática, de física, né? Porque vai ver muita matemática, muita física, é inevitável. Então, um astrônomo, ele é um físico antes de tudo, tá? Então, a formação básica envolve isso, uma grade forte em física, uma grade forte em matemática, computação também, como a gente falou já antes, né, na entrevista. Computação é essencial, então conhecer ferramentas de computação é essencial hoje em dia. Então, o aluno que passar aqui pelo nosso curso de astronomia vai fazer computação, vai ter matérias de computação, né? E outro aspecto que é muito característico do nosso curso é uma ênfase forte na pesquisa. Então, os alunos eles são convidados a entrarem nos grupos de pesquisa desde o primeiro ano. Tem atividades de tutoria logo no primeiro ano. No segundo ano começam as atividades de IC, muitas vezes com bolsa, então o aluno recebe uma bolsa para dedicar algumas horas por semana para uma pesquisa, para um projeto. E ao final do curso, essa é uma coisa que também é diferente dos cursos vizinhos aqui da área de exatas, nós temos um trabalho de graduação, em que o aluno pega todo aquilo que ele desenvolveu ao longo dos anos de IC, dos 4 anos de IC, 3, 4 anos de IC que ele fez durante a graduação, coloca aquilo numa monografia de final de curso, né? E isso dá ao aluno uma excelente experiência para ele entrar já muito mais preparado para uma pós-graduação que visa a formação de um cientista. Então, o astrônomo, o curso de astronomia aqui na USP, ele é voltado sim para a pesquisa. Uma boa parte dos nossos alunos, eles vão acabar seguindo carreira de mestrado, doutorado, seja no Brasil, no exterior, eles vão se transformar-se em cientistas. O que não quer dizer que o aluno que faz astronomia não possa ter outras carreiras, e pode, e muitos seguem carreiras muito bem sucedidas em outras áreas também, tá? Muito interessantes. Mas existe essa ênfase aqui de formar, num primeiro momento pelo menos, a ideia é essa, formar cientistas, mas muitos dos alunos acabam percebendo que a pegada deles é outra, né? O que eles gostam de fazer é outra, e o curso também atende esses alunos e prepara eles para o mercado de trabalho em várias frentes diferentes. Uma pergunta assim um pouco diferente, assim, só para a gente descontrair. Qual seria seu objeto corpo celeste favorito, assim? Será que seria a sua linha de pesquisa? Ou teria algum outro? Olha, a resposta varia com o tempo, sabe? Porque assim, eu já tive vários objetos favoritos, mas atualmente o meu objeto favorito é um que tem um nome bem chatinho, chama V658 Carina. Que Na hora de digitar eu pesquiso a imagem e coloco o pessoal ver. Isso, 658 Carina. Porque quando a gente estuda um tipo de objeto, esses objetos, né, muitas vezes a gente começa a procurar por objetos que se sobressaem de acordo com a sua capacidade de oferecer para nós respostas. Então tem estrelas BEs, todas as estrelas BE são capazes de nos dar respostas às perguntas que a gente faz, mas essa, pelas suas características, ele é um sistema binário, próximo, ele não tem um disco só, ele tem 2 discos, e ao longo da sua órbita ele experiencia 2 eclipses estelares e 2 eclipses de disco. É difícil de descrever, então se o pessoal aqui não entendeu, tá tudo bem, porque a gente não entendeu direito ainda também. Mas é um objeto tão complexo, tão fascinante, que vai ser provavelmente o nosso principal foco de trabalho, um dos nossos principais focos de trabalho aqui do nosso grupo nos próximos anos. Tá? Então, se eu tiver que escolher, é esse aí. Esse é o meu objeto favorito ultimamente. Então, para o pessoal que assistiu, acabou de ver você falando como questão de perspectiva de futuro para astronomia, como ingressar no curso de astronomia, a questão de tutoria está aí, ó. Se ingressar futuramente, pode vir trabalhar com o seu objeto com o professor Alex. Pode, com vários outros e com vários outros professores, né? Então, os alunos que entram aqui na física, na astronomia, e já captam essa mensagem, que é importante, desde o começo, tentar se juntar a algum grupo de pesquisa, esses alunos são os que se dão muito bem na graduação, né? Porque
a pesquisa, né? Muitas pessoas sonham em fazer pesquisa. E antigamente era assim, o aluno tinha que fazer 4 anos de um curso maçante, chato, pesado, difícil, para depois começar a pensar em pesquisa no mestrado. O que a gente está querendo desde o começo é trazer a realidade da pesquisa já para o primeiro ano do aluno. É lógico, dentro de cada um, dentro da sua fase de formação, da sua capacidade atual. Não adianta dar um projeto de doutorado na mão de um aluno de primeiro ano, não faz o menor sentido, né? Mas com adaptações, né, com um certo bom senso na hora de escolher aquilo que o aluno vai trabalhar, muitos já começam a colaborar de uma forma bacana para a pesquisa aqui na USP já no primeiro ano, no segundo ano. Né? Então, uma das mensagens que eu diria para os alunos que querem fazer astronomia é essa. Fiquem ligados nisso. Existem essas oportunidades, as oportunidades existem e aproveitem elas, né? Porque vocês vão colher ótimos frutos com essa experiência de participar, né, dos grupos de pesquisa, de fazer as iniciações científicas ao longo da graduação. E como última pergunta para finalizar a nossa entrevista, gostaria de perguntar o que lhe motivou a escolher a astronomia. Poxa, isso aí... Eu acho que assim, tem várias coisas que sempre me aproximaram da astronomia. Eu, por exemplo, quando eu era garoto, eu achei um livro na Biblioteca Pública de Araras de como fazer telescópios, como montar telescópios, construir, fazer os espelhos, polir os espelhos. E eu fiz quando eu era moleque. Eu fiz telescópios, né? Fiz o espelho primário, eu fiz o espelho secundário, né? Nas minhas férias, eu com 12, 13 anos, eu tinha esse interesse, né? Então fabriquei esses espelhos e tal. Então eu já vinha com esse interesse de antes. Mas eu acho que uma das coisas que mais me atraiu para fazer astronomia foram os livros do Isaac Asimov. Eu também tive acesso a esses livros, também pela biblioteca pública lá de Araras, uma biblioteca na época excelente, eu espero que ela exista ainda, né? E eu li esses livros, né? Li todos os livros que tinha na biblioteca Asimov, e eu acho que esse foi o despertar assim, para o meu interesse de olhar para cima, tentar entender aquilo que eu estava observando, depois de fazer física, aí começou e estou aqui desde então. Mas eu me remeto bem a esses livros, eles foram bem importantes para mim. E a série Cosmos, do Carl Sagan. Eu adorava aquela série, né? Passava na TV quando eu era criança, né? E a série Cosmos também me marcou bastante. É isso então, professor Alex. Gostaria de agradecer o seu tempo por estar me ajudando a realizar essa entrevista. Gustavo, obrigado pela oportunidade. Boa sorte. Muito obrigado.